Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo desenvolvido no mestrado em Engenharia Florestal aqui da FURB, que comparou o desenvolvimento de colônias de abelhas jataí em ambiente urbano e em áreas de floresta preservada. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o pesquisador Éder Rodrigo de Andrade, que é mestre em Engenharia Florestal. Bem-vindo, Éder. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Éder, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da sua trajetória e de que forma ela te trouxe aqui para o mestrado em Engenharia Florestal da FURB. Bem, primeiramente eu me formei em Engenharia Florestal aqui na FURB também. Eu terminei o curso de graduação em 2018. Cheguei a trabalhar em projetos de pesquisa no projeto Restaurar, coordenado pelo professor Marcelo Vitorino Diniz. E dentro desse projeto e dentro da graduação eu ainda não tive contato com a minha área de estudo propriamente dita, mas depois da graduação eu parti para o setor industrial, procurei desenvolver um pouco mais a questão da liberdade financeira e depois eu retornei para o mestrado já com o intuito de trabalhar com as abelhas nativas e estar trabalhando na linha de pesquisa. Hoje já terminei o mestrado, ingressei no doutorado também em Ciências Ambientais aqui na FURB, e a ideia justamente é essa, trabalhar com a pesquisa científica e, quem sabe, lecionar, né, na área. Você trabalha com abelhas, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho um meliponário aqui em Blumenau, no bairro Fidelis, meliponário Ireaçu. Comecei a trabalhar com as abelhas sem ferrão há 12 anos já há bastante tempo. Eu tive esse primeiro contato ainda na época da graduação, só que na época a meliponicultura não estava tão difusa como ela é hoje. Ela era um pouquinho mais relapso assim, para encontrar material de qualidade, vídeos, artigos científicos, enfim, até hoje na área da produção propriamente dita ainda é escassos os artigos científicos e os trabalhos acadêmicos. Então, esse lapso ali de informação realmente que me direcionou para trabalhar com elas no programa de mestrado em Engenharia Florestal. Conta pra gente como é que nasceu, então, esse projeto de pesquisa aqui no âmbito do mestrado em Engenharia Florestal da FURB. Então, o projeto ele foi desenvolvido por mim. Basicamente, eu tinha o propósito do que estar trabalhando na pesquisa, no mestrado. Então, eu criei o pré-projeto, apresentei para o professor Ricardo, doutor Ricardo, que é meu orientador, apesar de que não é a área dele, mas ele aceitou o desafio de estar me orientando e a gente tirei um pouco ele da zona de conforto dele, né, que a área dele é fisiologia vegetal e micropropagação in vitro, mas a pesquisa fica dentro da linha da conservação, então tem a ver também com o trabalho dele, tem a ver com o departamento de engenharia florestal, então a gente submeteu o projeto e conseguiu a aprovação e conseguiu bolsa para estar tocando e executando esse projeto. Qual foi o objetivo central dessa pesquisa, então, conduzida por vocês? Como é que essa pesquisa foi desenhada? O objetivo central da pesquisa foi identificar uma espécie de abelha que fosse apta para meliponários em áreas urbanas, porque nós temos muitos meliponários em áreas urbanas, mas que acabam, até por desconhecimento dos meliponicultores, acabam trabalhando com espécies e criando espécies que elas são um pouco mais exigentes de um microclima específico, menos generalistas no hábito de forrageamento, que não vão em flores de paisagismo urbano, por exemplo. Então, direcionar uma espécie que fosse realmente apta para ser criada tanto em área de ocorrência natural, em área florestal, mas também que fosse apta ao perímetro urbano. Então, a jataí foi a espécie escolhida para o estudo, porque é uma espécie que está amplamente distribuída na área urbana, ela tem hábitos generalistas de forrageamento, tem hábitos generalistas também de nidificação. Quem nunca viu um pito de entrada de uma abelha jataí num muro, numa fresta de uma construção, às vezes caixa de passagem elétrica, ela tem essa flexibilidade na sua adaptação, né? Então o objetivo foi trabalhar com essa espécie e comprovar que realmente ela pode ser criada em perímetro urbano sem precisar fazer uma alimentação artificial, sem precisar dar um suporte alimentar, que ela tivesse a condição própria de se desenvolver e de produzir o mel, que é o mais importante dentro da meliponicultura, né? Que as abelhas venham a ter dar algum retorno produtivo para o criador. Você menciona, né, a escolha da espécie da abelha jataí. Explica um pouquinho melhor para a gente quais são as principais características dessa abelha, né? Uhum. Então, a abelha jataí é uma abelha de pequeno porte, é uma abelha sem ferrão, né, dentro da classe dos
meliponíneos. Então, ela tem um corpo alongado, cerca de 5 milímetros de comprimento. Quem não conhece e vê, associa mais a um mosquito ou do que a uma abelha propriamente dita, né? Ela tem a morfologia do corpo bastante diferente das abelhas mais conhecidas, que é a Apis mellifera, né? Que, por sinal, é uma abelha exótica, que não é nativa do nosso continente. Foi introduzida, que é essa abelha de ferrão, a Apis mellifera, foi introduzida dos continentes europeus e africano. Então, todas as espécies de abelhas nativas aqui do continente americano, nenhuma delas tem um ferrão funcional, todas têm um ferrão atrofiado. Então, elas não representam tanto perigo no manejo, né? Claro, elas vão ter outros mecanismos de defesa, como, por exemplo, se grudar nos cabelos, utilizar a resina, usar a própria mandíbula para fazer a mordiscar e principalmente incomodar próximo aos olhos, nas áreas que geram um pouco mais de incômodo para quem está manuseando ou agredindo o ninho dela, se for uma defesa da própria colônia, né? Então, mecanismos de defesa ela tem. E a jataí não fica para trás, ela é dócil, mas quando vai manejar o ninho ela pode ter alguma agressividade. E falando em produtividade, uma abelha que vai produzir uma quantidade bem menor de mel, comparado com a Apis, por exemplo, ela vai produzir de 500 a 1.500 ml de mel por safra. Porém, esse mel produzido, a diferença básica das abelhas sem ferrão para Apis, claro que tem várias diferenças nas propriedades físico-químicas desses méis, mas a básica é que a Apis ela faz em favo de cera, e as abelhas sem ferrão, inclusive a jataí, ela constrói em potes de cerume, que é uma mistura de cera com própolis. Então esse mel ele fica em contato com o própolis e vai pegando todas aquelas propriedades benéficas, medicinais, acaba se tornando um produto que a gente chama um produto nutracêutico. Além das características alimentares, eles têm as propriedades bactericidas, antibacterianas, né, antimicrobianas, que passa pelo própolis, né, por ficar em contato. Então, é um mel em menor quantidade, mas bem mais valorizado. E é um mel, inclusive, diferenciado em termos de sabor, né? Até a própria gastronomia tem valorizado muito atualmente, nos últimos tempos, o mel dessa abelha, né? Sim, a alta gastronomia em específico. Ele tem uma acidez um pouco maior, o teor de umidade é bem mais alto, ela desidrata menos o néctar. É um mel que não vai cristalizar, é muito difícil de ocorrer a cristalização, porque diferente das abelhas europeias e africanas, os açúcares redutores desse mel, ele vai ser composto. Os açúcares redutores basicamente são a frutose e a glicose. O mel da abelha africanizada vai ser mais rico em concentração de glicose, por isso que ele cristaliza. O das nativas ele é mais rico em frutose, então é um sabor mais agradável. Às vezes ele traz as notas florais um pouco mais intensas, uma acidez mais intensa, então é bem diferenciado em relação ao mel tradicional da abelha africanizada. Aqui na universidade, nos últimos anos, a gente tem tido vários pesquisadores que estão se dedicando ao estudo das abelhas sem ferrão, né, com ferrão atrofiado. Na tua avaliação, como profissional e como pesquisador da área, qual que é a importância de a gente fomentar, né, esse conhecimento, essa ampliação do conhecimento sobre essas abelhas, né, já que você mesmo menciona que existe essa lacuna, né? Tem uma grande importância, principalmente na questão da conservação, né, porque são espécies que elas coevoluíram com a nossa floresta natural. Então, muitas das plantas de ambiente natural, as plantas nativas, elas morfologicamente coevoluíram com esses polinizadores. Então, morfologia das flores, abelhas de menor porte, a gente vai ter abelhas sem ferrão de 3 a 4 milímetros, que são as abelhas mirins, que variam de 3 a 6 milímetros, até as maiores com 12, 13, 14 milímetros de comprimento, que chegam a ser maiores do que a própria Apis mellifera. Então, morfologicamente, algumas plantas elas evoluíram com esses polinizadores e depende exclusivamente deles para a polinização. Sem elas, a gente perderia uma gama de biodiversidade que é incalculável, praticamente incalculável. Então, para ter uma ideia, existem abelhas, grupo de abelhas, que trabalham mais em certos períodos do dia, tem o hábito de forrageamento de coleta no começo da manhã e no final da tarde, então tem flores que abrem só durante esses períodos e no sol a pino se fecham, ou seja, depende exclusivamente dessas espécies. Outras que têm as flores menores, que só as abelhas de pequeno porte conseguem acessar o nectário e consequentemente fazer a polinização, né?
Então, é realmente um grupo de insetos bastante interessante para se estudar, tanto na conservação quanto no setor produtivo, porque ela pode gerar renda e agregar valor ao produto, inclusive pensando nos agricultores da nossa região, na agricultura familiar, nós temos muitos agricultores que têm muito além dos 20% de reserva legal do que é obrigatório por lei aqui na região da Mata Atlântica. Então, e acabam não fazendo uso desse solo, né? Não tem rentabilidade em cima disso. A meliponicultura ela poderia entrar nessas áreas e está servindo como uma fonte de renda complementar para esses agricultores, para realmente, aí a conservação ela começa a ganhar esboço de verdade. Quando começa a valorar o produto, a conservação realmente acontece. Falando um pouquinho do nosso contexto aqui no estado, em Santa Catarina, a partir da tua experiência, como pesquisador e como produtor também, a meliponicultura ela está em expansão aqui no estado? Como é que você avalia esse cenário hoje? Com certeza, principalmente na última década, principalmente nos últimos anos, ela ganhou bastante esboço, bastante mídia também, e isso é importante. Ela vem crescendo de uma forma exponencial e dentro do estado hoje, em 2020, a gente já tem 5 anos uma normativa interna para a regularização da composição físico-química dos MEIs das abelhas sem ferrão, que são diferentes do mel da Apis. Isso não são todos os estados brasileiros, a gente não tem uma normativa federal, por exemplo, mas nosso estado ele já tem essa normativa, já trata o mel das abelhas sem ferrão de uma forma distinta, isso facilita a comercialização. Então, o nosso estado ele realmente está, apesar de se parar para pensar em termos de diversidade de espécies, aqui no nosso estado, segundo a Epagre, são cerca de 35 espécies de abelhas sem ferrão que nós temos de ocorrência natural. Estados como da região amazônica, esses números podem se aproximar a 200 espécies, é uma diferença bem grande em diversidade de espécies. Mas ainda assim nós estamos bem avançados com as espécies que nós temos. É importante trabalhar com as espécies que são de ocorrência daqui, né? O trânsito de espécies de biomas diferentes é considerado crime por lei, né? Mesmo que são abelhas, às vezes a sociedade não consegue visualizar isso numa arara, por exemplo, num passariforme, um psitacídeo que seja, mas não consegue enxergar isso para um inseto, né? E realmente para inseto é a mesma coisa, faz parte da fauna nativa brasileira e cada uma em sua ocorrência natural. Então, a meliponicultura no estado ela está crescendo, mas carece ainda de uma orientação técnica um pouco mais aprofundada. Entrando um pouquinho mais especificamente, então, no teu trabalho de pesquisa, na parte experimental, tem como nos explicar em linhas gerais, de forma simplificada, como é que você desenhou esse trabalho de pesquisa? Como é que ele foi realizado na prática? Sim, foram dois tratamentos, né? Um tratamento em área urbana e outro em área de floresta nativa conservada, na verdade. E dentro desses 2 tratamentos, então, teve 3 repetições para cada área, cada repetição com 5 colônias representando 5 unidades amostrais. Né? As repetições elas são importantes porque numa experimentação, num trabalho de campo, né, as variáveis ambientais a gente não consegue controlar, então se ocorrer algum evento extremo em uma das áreas, alguma variável que foge do nosso controle, tem que ter essas repetições para a gente não perder os nossos dados, né, de forma total no experimento. Então, foi tratado dessa forma, 2 experimentos com 15 unidades amostrais cada em 3 repetições distintas, e aí as áreas urbanas ficaram as 3 dentro do município de Blumenau, porque Jataí tem um raio de voo de 680 metros, então tinha que aglobar essas áreas dentro de um raio de 680 metros, predominantemente em área urbana, né, em área residencial. Os municípios em torno, às vezes a urbanização do município é em faixas, né, em linhas, então não conseguia pegar esse entorno, mas então ficaram em 3 regiões distintas do município de Blumenau, e aí para a área de floresta conservada, foi uma área na Itopavarrega, que é parte do distrito da Vila Itopava, né, na região rural do município de Blumenau. Outra ficou em Gaspar, no bairro Belchor Baixo, e a outra em Massaranduba, no Braço Paula Ramos, aí tendo acesso pelo município de Luiz Alves. Quanto tempo durou esse experimento, né? Durante quanto tempo você realizou, então, a comparação dos parâmetros dessas colônias?
Sim, o experimento ele durou 14 meses, desde a transferência das colônias dos ninhos iscas, porque elas foram padronizadas em mesma idade para ter uma padronização, conseguir um controle melhor dessa variável. Então, da transferência do ninho isca e da primeira pesagem até o último mês foram 14 meses de coleta de dado, né, tendo pesagens mensais, acompanhando o desenvolvimento produtivo, e no final do experimento, então, foi feita a estimativa populacional através da contagem dos discos de cria e pelo diâmetro deles, fazendo uma relação para a estimativa populacional. Essa, no caso, no fim do experimento, porque é um manejo um pouco mais invasivo. Se eu fizesse antes, poderia interferir na produtividade e, enfim, né, interferir nos outros parâmetros avaliados. Quais são os critérios que você observou, né, para definir, então, para fazer essa comparação do desenvolvimento das colônias de área urbana e das colônias de área florestal? Os critérios avaliados foram a parte quantitativa para ganho de peso, o peso mensal dessas colônias, a quantidade de mel produzida. Foram realizados 3 coletas de mel em outubro e dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Né? A safra normalmente se estende de setembro a fevereiro. Então foram feitas essas 3 coletas de mel, a quantificação do mel produzido para cada área, o desenvolvimento e ganho de peso e os parâmetros físico-químicos também do mel coletado, né? E a estimativa populacional, que foi através da contagem de discos de cria e pelo diâmetro e o número de discos de cria, né? A partir do que a literatura vem mostrando e também do que você observa a partir do experimento, quais são os fatores que influenciam, então, o desenvolvimento dessas colônias? Bem, para a abelha jataí, ela conseguiu obter um desenvolvimento equiparado para a estimativa populacional, tanto em área urbana como em área de floresta nativa. Isso é um ponto alto do estudo, porque mostra que a abelha jataí realmente é adaptada ao perímetro urbano. Ela conseguiu obter recursos o suficiente para manter uma estimativa populacional dentro da média da espécie, que é 5.000 indivíduos. Para a área urbana ficou em 4.983 indivíduos, se eu não me engano, e para a área de floresta nativa, 5.031 indivíduos, ou seja, estatisticamente, a nível de 5% de diferença não teve essa diferença estatística, ficou muito próximo. Mostra que ela é adaptada ao perímetro urbano. Obviamente que a parte produtiva, a produção de mel e o ganho de peso ele foi maior na área de floresta nativa, porque tinham mais recursos, né? As áreas de floresta nativa dentro do campo de voo das abelhas, que é de 680 metros, ficou com a composição de 75% a 80% dessa área com floresta nativa conservada. Na área urbana, ficou em torno de 25% de pequenos fragmentos florestais. O restante da área, aí, como era área residencial, era paisagismo, flores exóticas, paisagismo urbano e arborização urbana. Então, por mais que elas tivessem a mesma força de trabalho, o mesmo número de indivíduos para coleta, na área de floresta nativa, obviamente, tinha mais recursos, então elas conseguiram uma produtividade maior. Mas isso não impediu a abelha jataí, inclusive, de ter alguma produção de mel excedente na melgueira na área urbana, né? Além de conseguir dar suporte e recurso suficiente para ter uma população saudável, ela ainda conseguiu ter uma produção menor do que na área de floresta, mas conseguiu produzir. Quando você menciona recursos, a gente está falando de espécies vegetais mesmo? Isso, os recursos aí que elas vão obter irão ser o néctar e o pólen. O pólen vai ser o alimento proteico e fonte de minerais para essas abelhas. O néctar, elas vão fazer o processo de invertase e vai se transformar no mel. E ainda elas coletam, obviamente, elas precisam de água, fonte de água potável, e coletam também as resinas das plantas, as resinas vegetais, onde elas vão fazer o própolis e utilizar essas resinas na vedação da própria caixa, vão utilizar também na defesa da colônia, né? Às vezes elas utilizam a própria resina para grudar nos animais ou nas pessoas que vão mexer no seu ninho. Então são essas os materiais que elas coletam, né? Todos de origem vegetal, tirando a água, né? Além do desenvolvimento das colônias, né, do ganho de peso, enfim, do número de indivíduos, você analisou também as características do mel, né, produzido pelas colônias ali na área preservada, na área conservada e na área urbana, né? Existe diferença entre o mel produzido por uma e por outra, e quais diferenças seriam essas? Exato. Foi seguido a normativa daqui do estado de Santa Catarina para
os padrões, os limites máximos e mínimos de cada característica. O mel das áreas de floresta conservada atenderam todos os requisitos, como já era esperado, e o mel da área urbana, um dos requisitos não foi atendido, que foi o requisito dos açúcares redutores, que ele ficou em 38 gramas por 100 gramas, basicamente 38%, e o limite mínimo é 45%. Então, normalmente quando a gente olha separadamente o valor dos açúcares redutores baixo, a gente pensa em adulteração do mel ou o ponto de maturação do mel incompleto, que ainda não tivesse passado pelo processo de invertase. Porém, para que isso ocorresse, a sacarose aparente ela deveria ter tido um pico, e a sacarose aparente ela ficou bem abaixo do mínimo. Então não foi contaminação do mel, obviamente, e também o ponto de maturação estava correto. Também o hidroximetilfurfural ficou dentro do limite de acidez, ou seja, esse mel não foi exposto a alta temperatura. Vale ressaltar que o mel das abelhas nativas ele tem que ser conservado sob refrigeração, e senão o HMF ele pode dar um pico. Depois do processo de invertase, os açúcares redutores, se esse mel exposto a alta temperatura, ele pode sofrer uma nova reação, a reação de Maillard, e começar a aumentar os açúcares redutores e aumentar a acidez, que essa reação ocorre em meio ácido. Mas o valor de HMF também estava baixo, a acidez bem abaixo do limite máximo permitido pela legislação. Então o que fez realmente ter essa variação, essa diferença em relação ao mel da área de floresta, até porque eles foram coletados, vale ressaltar, no mesmo período, foi a composição florística da área urbana, né? A abelha jataí, por ela ser generalista, ela vai também nas flores exóticas, oriundas do paisagismo urbano e da arborização urbana. Então, a qualidade desse néctar provavelmente tinha uma quantidade de açúcares redutores mais abaixo. Isso não impede o consumo desse mel, o consumo humano, mas impede a comercialização. Então, em linhas gerais, significa que o mel produzido pelas abelhas que foram criadas ali no ambiente urbano, ele não estaria dentro da legislação catarinense apto a ser comercializado, é isso? Essa coleta não atendeu. Obviamente precisa de mais estudos mais aprofundados, em épocas diferentes, em pontos e amostragens diferentes, para a gente poder afirmar que o mel urbano ele não atende à legislação. No caso, foram essas amostras que não atenderam, né? Mas isso abre porta para um novo campo de estudo e um novo trabalho, ou continuidade desse trabalho, né? Você mencionou anteriormente que Santa Catarina tem uma legislação específica, uma normatização específica, né, que já não existe em outros lugares do Brasil, né, especificamente para o mel das abelhas sem ferrão, né? Quais são os aspectos que essa norma vai trazer? E, na sua opinião, como produtor e como pesquisador, você acredita que caberiam alterações nessa norma, talvez para abarcar mais espécies, para abarcar outras características de mel? Sim, a norma, né, não são todos os estados brasileiros que têm, Santa Catarina tem, isso é um ponto positivo, porque até então, até 2020, era tratado com a comparação com a norma padrão para o mel da APES, e como eu mencionei, teor de umidade é diferente, acidez é diferente, enfim, não tem como utilizar. Só que é uma norma geral, genérica para todas as espécies. O próximo passo seria, talvez, eu não vou fazer uma norma específica para cada espécie, isso seria inviável, mas por grupo de abelhas, por exemplo, para as antigas trigonines, outro para as meliponines, que são grupos bem distintos, então para talvez agrupar um pouco mais próximo à realidade, porque o mel de uma espécie para outra ele pode variar na quantidade de açúcares redutores, na acidez, principalmente acidez, teor de umidade também varia. Então talvez direcionar por grupos de espécies seria o próximo passo, seria um avanço a mais dentro da legislação catarinense para a meliponicultura. Na tua avaliação, Aidir, qual a relevância desses resultados que você obteve a partir desse experimento? Então, a relevância realmente é a gente conseguiu, pela primeira vez, comprovar uma espécie com dados científicos que é adaptada ao perímetro urbano, que pode ser criada no perímetro urbano, e vale ressaltar que elas não como parte de decisão metodológica, elas não receberam nenhum tipo de suplementação alimentar.
foram transferências oriundas de capturas em ninho isca que andaram por conta própria, inclusive na área urbana, conseguiram recursos totalmente por conta própria, conseguiram se desenvolver. Claro que teve uma taxa de mortalidade de 20%, tanto para a área urbana como para a área de floresta conservada, mas é algo natural e esperado para a espécie. Mas a gente conseguiu encontrar uma abelha que fosse própria para a produção em área urbana. Obviamente que tem mais, novos estudos com outras espécies são interessantes. E agora o próximo passo é identificar a capacidade de suporte do ambiente, a lotação máxima desses meliponários, pensando no desenvolvimento e na saúde das colônias, né? Você trouxe esse tema também para o seu doutorado, né? Você está fazendo doutorado aqui em Ciências Ambientais aqui na FURB, né? Explica um pouquinho para a gente o que você vai estudar, então, nesse processo de pesquisa de doutorado. Exato, estou fazendo doutorado no programa de Ciências Ambientais, programa novo aqui da FURB, e eu estou trabalhando agora com a capacidade de suporte do ambiente, também para a abelha jataí, definindo a lotação máxima de abelhas no meliponário, pensando na parte produtiva, ou seja, até quantas colônias eu posso ter numa determinada área sem que elas compitam por recursos entre elas a ponto de baixar a produtividade. Então, em contrapartida, eu vou trabalhar com as mudanças climáticas e com o que essas variáveis climáticas podem afetar na produtividade, comparando safra produtiva de um ano ao outro, né? E como estudo paralelo também vou, como são várias áreas em 4 municípios diferentes e algumas áreas contêm a bananicultura no entorno, outras áreas como na região do Braço do Baú em Ilhota, que tem o cultivo de hortaliças, então vou trabalhar com a questão de, como trabalho complementar, a questão da análise de resquícios de produtos químicos ou defensivos agrícolas utilizados na lavoura no mel, se vai haver resquícios ou não, né? É esperado que não tenha resquícios, né? Mas será uma análise complementar também nesse trabalho. No programa de hoje, nós conversamos com o pesquisador Éder Rodrigo de Andrade, que é mestre em Engenharia Florestal. Muito obrigada, Éder, pela tua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite e as portas do departamento estão abertas. Qualquer dúvida é só entrar em contato. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima!